Olá, eu sou Luiz Carlos Largo e no vídeo de hoje nós vamos saber quantos quilômetros serão percorridos e quantas horas serão gastas por cada time brasileiro que disputa a fase de grupos da Libertadores de 2020. Você faz ideia dos números de cada um? E qual o time que vai estar na estrada, aeroportos e no ar por mais tempo? E aquele que teve mais sorte, que não vai perder tanto tempo com isso? Confira o vídeo e saiba. Na Libertadores, geralmente quando não existem voos diretos de suas cidades para os seus destinos finais, os clubes acabam fretando voos para evitar maiores desgastes, portanto, vamos considerar todos os voos como diretos. Como o calendário após a pandemia do coronavírus ainda não foi definido, será considerado que todos os times viajarão a partir de suas cidades. Vamos começar pelo Santos, que é o único dos clubes brasileiros que não possui um aeroporto em sua cidade. Para o jogo fora, ele deve se deslocar até São Paulo em um trecho de cerca de 100 quilômetros, onde toma um voo para o seu destino. Portanto, vamos considerar as suas distâncias a partir de São Paulo e, ao final, somamos o tempo e a distância total gastas em ônibus. O alvinegro praiano fez a sua estreia na Argentina, em Buenos Aires, contra o Defensa e Justiça, jogo em que ele venceu por 2-1. O tempo de voo entre São Paulo e Buenos Aires é de cerca de 2 horas e 16 minutos. As cidades estão separadas por 1.720 quilômetros de distância. Curiosamente, os outros dois clubes paulistas que estão disputando a Libertadores também contam com times de Buenos Aires em seu grupo, assim como o Santos. O Palmeiras estreou na competição na capital argentina, jogou e derrotou o Tigre por 2-0. Já o São Paulo irá para a cidade de Buenos Aires na quinta rodada, onde enfrentará o vice-campeão do ano passado, o River Plate. Outra viagem incomum que Santos e Palmeiras farão é até Assunção, no Paraguai. O voo até a capital paraguaia é mais curto, cerca de 1 hora e 35 minutos. A distância entre São Paulo e Assunção é de 1.138 quilômetros. No Paraguai, o Santos enfrentará o Olímpia e o Palmeiras joga contra o Guarani. O trecho mais longo do Peixe será até a cidade de Manta, no Equador. São 4.452 quilômetros de distância desde São Paulo. O voo até lá dura cerca de 5 horas e 29 minutos. Manta, assim como Santos, é uma cidade litorânea, portanto, o clube não jogará na altitude na fase de grupos. Nessas 3 viagens, contando apenas os voos de ida e volta, são 18 horas e 40 minutos que o Santos passará dentro de avião, percorrendo 14.620 quilômetros. Mas não vamos esquecer que o clube deve ir até São Paulo para pegar os voos, e essa viagem de ônibus dura cerca de 1 hora e meia. Como são 6 pernas, vamos acrescentar 9 horas ao tempo e 600 quilômetros da distância final. Com isso, somando avião e ônibus, o total viajado pelo Santos nos 3 jogos da fase de grupos da Libertadores fica em 27 horas 40 minutos e 15.220 quilômetros de viagem nos 3 jogos, ou seja, mais de um dia inteiro viajando. Como vimos há pouco, o Palmeiras viajará para 2 cidades em comum com o Santos, Assunção e Buenos Aires. O Alviverde tem vantagem de não precisar ir até outra cidade para pegar um voo. Além disso, tem mais uma vantagem no trajeto que eles não têm em comum, já que o Palmeiras tem uma viagem mais curta até La Paz, na Bolívia, onde joga contra o Bolívar. Desde São Paulo são 3 horas e 4 minutos de voo, nos 2.394 quilômetros que separam as cidades. Apesar das vantagens na distância, o clube da capital tem uma desvantagem. Diferente de Manta, que é uma cidade litorânea, La Paz é uma das cidades com a maior altitude na competição. O estádio Hernando Siles está a cerca de 3.600 metros de altitude e costuma ser uma arma do Bolívar, que é muito forte jogando em casa. Por esse motivo, mesmo com um elenco superior tecnicamente, é esperado que o grau de dificuldade para o Palmeiras nesse jogo aumente, algo comum quando clubes brasileiros jogam na altitude.
sendo assim uma desvantagem comparando aos jogos do Santos na primeira fase. Assim, o Palmeiras irá enfrentar um tempo total de aproximadamente 13 horas e 50 minutos de viagem nos 10.504 quilômetros percorridos. Com a viagem até La Paz sendo um pouco mais curta e sem precisar fazer as viagens de ônibus até outra cidade, a diferença de tempo gasto em viagens entre Palmeiras e Santos impressiona. Mesmo com duas das três cidades em comum, a diferença de tempo fica em 13 horas e 50 minutos, ou seja, o tempo aproximado de viagem do Santos, 27 horas e 40 minutos, será o dobro do tempo gasto pelo Palmeiras. A altitude já foi e ainda será um desafio para outro clube paulista, o São Paulo. Em sua estreia, o São Paulo enfrentou o Binacional do Peru, que pela primeira vez joga a Copa Libertadores. O clube peruano manda os seus jogos em Juliaca, cidade que, assim como La Paz, está situada na região das Cordilheiras dos Andes. Os 3.900 metros de altitude são a principal dificuldade quando um time joga lá. O tricolor paulista viajou por aproximadamente 3 horas e 21 minutos, nos 2.634 quilômetros até Juliaca. O São Paulo abriu 1-0, mas acabou levando a virada e não conseguiu vencer o Binacional nos 3.900 metros de altitude. Contra a LDU, o São Paulo vai até a capital do Equador, Quito. A viagem é mais longa, são 4.314 quilômetros, e o voo dura cerca de 5 horas e 19 minutos. Quito também está localizada na região montanhosa da Cordilheira dos Andes, mas a altitude lá é mais baixa quando comparada a Juliaca. São 2.850 metros de altitude. E como falamos anteriormente, o outro jogo do São Paulo ocorre também em Buenos Aires diante do River Plate. No total dos jogos da primeira fase, o tricolor irá percorrer 17.336 quilômetros e passará mais ou menos 21 horas e 52 minutos viajando. Dentre os paulistas, é o que vai enfrentar uma distância mais longa, mas, como é apenas em avião, o seu tempo de viagem é mais curto que o tempo do Santos. São 5 horas e 48 minutos a menos que o time santista. O Atlético Paranaense está no grupo C. O clube fez a sua viagem mais longa nesta fase de grupos da Libertadores. Foi para Santiago, a capital do Chile, onde foi derrotado pelo Colo-Colo por 1-0 na segunda rodada. Em sua única viagem até aqui, o Furacão pegou um voo de 2 horas e 55 minutos para chegar a Santiago, cruzando os 2.265 quilômetros de continente que separa a capital chilena de Curitiba. Na próxima rodada, o Atlético vai até a Bolívia, onde enfrenta em Cochabamba o Jorge Wilstermann, clube que também utiliza a altitude como uma de suas forças. Na edição do ano passado, Atlético e Jorge Wilstermann também caíram no mesmo grupo. O clube brasileiro aplicou a goleada de 4-0 aqui, mas lá, sob forte influência dos 2.600 metros de altitude, o clube foi derrotado por 3-2. De Curitiba a Cochabamba, são 1.974 quilômetros de distância em um voo de aproximadamente 2 horas e 34 minutos. Já na última rodada da primeira fase, a equipe rubro-negra tem uma viagem mais curta, de 1 hora e 41 minutos para o Atlético chegar ao seu destino. Totalizando ida e volta das 3 viagens, o Atlético irá percorrer 10.924 quilômetros em cerca de 14 horas e 20 minutos de voo. No grupo E, nós temos a presença de 2 brasileiros e, coincidentemente, da mesma cidade, Porto Alegre, e é a dupla Grenal. Os grandes rivais obtiveram uma grande vantagem no sorteio. Isso porque, com um time da mesma cidade do grupo, que é algo raro de acontecer, o clube acaba jogando 4 de suas 6 partidas em sua cidade. Apesar disso, são 2 clássicos. Os jogos costumam ser muito disputados, como o que vimos no primeiro confronto entre eles, um 0-0 que acabou com 8 jogadores expulsos. Dos 2 jogos que os times jogarão longe de Porto Alegre, a viagem mais longa é para Cali, na Colômbia, onde jogam diante do América de Cali. São 4.580 quilômetros de distância e o voo dura cerca de 5 horas e 38 minutos. O Grêmio já foi até lá na primeira rodada e venceu o América por 2-0.
A outra viagem é para Santiago, onde enfrenta a Universidade Católica do Chile. A dupla ainda não jogou lá nessa edição da Libertadores. Por enquanto, apenas o Internacional enfrentou a Universidade Católica, mas o jogo, que terminou com o placar de 3-0 para o Colorado, foi no Beira-Rio. De Porto Alegre até Santiago, as equipes têm uma viagem mais curta. São cerca de 2 horas e 28 minutos de voo, pelos 1.895 quilômetros que separam as cidades. Com as viagens de ida e volta nos dois trechos, o tempo total de viagem da dupla de Porto Alegre fica em 16 horas e 12 minutos em 12.950 quilômetros percorridos. Algo interessante que podemos ver até aqui é que o Grêmio e Inter, mesmo fazendo uma viagem a menos que Palmeiras e Atlético, passarão mais tempo viajando, e a distância total dos dois jogos de Inter e Grêmio, longe de Porto Alegre, é maior que a soma dos 3 jogos fora de casa de Palmeiras e Atlético Paranaense. Você pensou que Grêmio e Inter teriam as menores distâncias? Deixe o seu comentário. Por fim, temos o Flamengo, que nessa temporada já viajou até Barranquilla, na Colômbia, onde derrotou o Júnior por 2-1. O trajeto entre o Rio de Janeiro e Barranquilla é o mais longo que um clube brasileiro irá percorrer na fase de grupos deste ano. São 5.071 quilômetros de distância e com voo com uma duração média de 6 horas e 12 minutos. Os outros 2 jogos da equipe rubro-negra são no Equador, um na altitude de Quito, reeditando a final da Recopa Sul-Americana deste ano contra o Independiente del Valle, e outro em Guayaquil, que está situado em nível do mar, diante do Barcelona. As distâncias para as duas cidades são muito parecidas. Até Quito são 4.564 quilômetros e 5 horas e 36 minutos de voo, enquanto para Guayaquil, 4.566 quilômetros com 5 horas e 37 minutos de voo. Com ida e volta, o Flamengo soma a maior distância e também o maior tempo de viagem dentre os brasileiros, enfrentando impressionantes 28.402 quilômetros e 36 horas e 50 minutos de voo. Para se ter uma ideia, com essa distância, é possível fazer a ponte aérea Rio-São Paulo 78 vezes. Com todos esses números, vamos a mais algumas curiosidades. O Flamengo, assim como o Santos, passará mais de 24 horas viajando na fase de grupos. Se compararmos o Flamengo com o Palmeiras, que será o time que terá as viagens mais curtas, o clube carioca viajará por uma distância e tempo quase que 3 vezes maior que o clube paulista. Somando todas as viagens de ida e volta do Palmeiras, nós teremos 10.504 quilômetros. O Flamengo, com ida e volta apenas para Barranquilla, fará 10.142 quilômetros, ou seja, a distância total do Alviverde acaba sendo apenas 362 quilômetros superior à do rubro-negro em apenas uma das 3 viagens que fará. As cidades fora do Brasil que mais terão jogos de clubes brasileiros na fase de grupos são Buenos Aires, que terá jogos do Palmeiras, Santos e São Paulo, e Santiago, recebendo o Atlético Paranaense, Grêmio e Inter. E o país que terá mais jogos de times brasileiros será o Equador, com 4 partidas, 1 jogo do Santos e do São Paulo e 2 do Flamengo. A Venezuela é o único país que não terá partidas de times brasileiros em seu território na fase de grupos dessa Libertadores. O Caracas e o Estudiantes de Mérida, que representam o país na fase de grupos, não caíram em grupos de times brasileiros, que estão presentes em 6 dos atuais 8 grupos. O que você achou das viagens que os clubes irão fazer? Você tinha noção dessas distâncias? Deixe a sua resposta nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!